daqui. Sou daqui. Muriciba, Curi, Radiola, Tiquira, Pitamba, Buriti. Sou daqui. Invocado, gaiado, abusado, mostrado, só quero o seu. Chamando por aí. Sou daqui. De com força, tu é doido, eu não mudo o meu sotaque, eu sou daqui. Daqui eu vejo o mundo, daqui é bom demais. Daqui eu vejo o mundo, daqui é bom demais. Daqui. Há 50 anos, Josué Montello lançou o livro Os Tambores de São Luís, que conta a história de Damião, um homem negro de 80 anos de idade que lutou muito pela sua liberdade e também pelos seus direitos. Olha só, passando 50 anos, esse livro ainda continua muito atual. Por isso que o programa daqui veio aqui na casa de Josué Montello, para a gente mergulhar um pouquinho nessa que é uma das mais importantes obras da nossa literatura. Os Tambores de São Luís é um romance épico que entrelaça a ficção com personagens e momentos históricos de São Luís, a partir da ida de Damião, o protagonista da história, até a casa de sua bisneta, para ver o seu trineto nascer. Partindo a pé, Damião traz em suas memórias aspectos da sua saga, desde a sua infância até a vitória dos negros, quando finalmente são libertados. O livro se chama Os Tambores de São Luís porque durante todo o trajeto dele sempre se ouve o toque dos tambores da Casa das Minas. E a casa tem um significado especial na história. Os personagens frequentavam o terreiro para manter a ligação com suas tradições. Lá, elas sentiam que estavam revitalizando suas forças para continuar suas vidas de lutas. Cacajibe, cacajibe, parrotó, vou do maó da rumé. 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 Todos os tambores, ele ecoa a sua voz. Para a gente dentro do tambor de mina, é nossa voz, é nosso grito de liberdade. Porque todos os tambores, eles falam nossa linguagem do povo negro, do povo preto, povo que veio da África. Então os tambores tocam, hoje ainda tocam, né? Para forma de libertação, de resistência durante várias décadas e centenários que nós estamos com o nosso tambor de mina falando nossa voz, nosso grito de liberdade, a nossa expressão em voz e em tom. Antigamente, os tambores eram proibidos, né? Então, aonde os negros, nas senzalas, entendeu, tocavam, quando tiver, como se estiver liberto, aí fomos se esconder todos na Casa das Minas. Era um refúgio, aonde, justamente que hoje, até hoje existe os túneis de baixo, entendeu, de São Luís, para o quê? Na Casa das Minas, das igrejas, porque era o refúgio dos negros. E aonde o negro se agrupava, o nosso povo negro, era na Casa das Minas, aonde tocavam. A gente se sente bem, lá foi a primeira casa de tambor de mina. Entendeu? Então, aonde ecoavam os tambores. Então, mas muitos tambores foram fechados por causa de quê? Porque da polícia, porque achavam que os tambores eram feitiçarias, essas coisas todas, como vários tambores também foram fechados, não só a Casa das Minas. E hoje a gente vê a liberdade de crença, de tocar em nossos tambores à vontade.
Mauro César, meu irmão, beleza? Obrigado por Prazer. receber a gente aqui. E como a gente falou na cabeça, né, a gente já veio direto na fonte aqui para saber um pouco sobre essas informações preciosas, né, sobre o José Montello. E assim, essa elaboração dessas obras, essas contribuições para a nossa literatura, a gente pode ver que, sei lá, em 1975 foi recente, né? A gente pode dizer assim, mas a abordagem dele em relação à escravidão do negro, né, aqui no Maranhão, já era uma abordagem atual, vamos dizer assim, né? É isso mesmo, Max. O Montello, ele tem, nos Tambores de São Luís, ele tem um trabalho muito interessante de pensar toda a saga do negro maranhense, e por que não dizer toda a saga do negro brasileiro, do negro escravizado aqui no Brasil, através da visão de uma personagem só, que é o Damião. Isso. O Damião, ele é um personagem que ele sai da sua casa lá no Largo de Santiago, numa noite para chegar na casa da sua bisneta, onde seu trineto está nascendo, na Camboa. E durante esse percurso que ele passa aqui por perto, né, passa aqui na Praça Deodoro, ele observa um crime que aconteceu num bar que ficaria ali na esquina entre a Praça Deodoro e a Rua do Passeio. Sim. E através desse acontecimento, dessa cena que ele vê ali na noite desse dia em que ele está indo ver o seu trineto, isso desencadeia todas as suas memórias, onde ele vai pensar na sua infância, na escravidão, numa fazenda lá em Turiaçu, depois a experiência do quilombo do seu pai, o Julião, depois a trágica morte do pai, Julião, quando o quilombo é descoberto, eles têm que voltar para a fazenda. Depois toda a saga de como ele consegue ser alforriado através da morte do seu senhor, o Dr. Lustosa, para a chegada aqui em São Luís, a vida no seminário, porque a sua alforria ela foi conseguida à custa de 300 missas que ele deveria rezar pela alma do seu senhor, que é uma coisa horrível, né? E aí ele só conseguiria essa alforria com esses dois requisitos, né? As missas que ele rezaria em favor da alma do Dr. Lustosa e a garantia de que ele entraria para o clero, né? Coisa que nunca vai acontecer, porque o clero de São Luís não iria ordenar um padre negro naquela época. Então a gente consegue perceber como que o Montello ele consegue, através dessa técnica do flashback, né, você vendo o presente de 1915, que é quando se inicia a obra, mas todo esse flashback de todo o século XIX, da vivência de Damião, você consegue perceber como que as dores que o Damião sente e as vicissitudes pelas quais ele passa fazem dele uma espécie de personagem modelo. Exatamente. Do que o José Montello via como a saga do negro escravizado no Maranhão. Então o Montello ele tem essa sacada magistral de conseguir contar toda a história, não só do negro maranhense, mas também do Maranhão, através do olhar de uma personagem, o que facilita para a gente, leitor, ter a empatia com aquela história, porque você não você está vivenciando a história de uma pessoa específica, né? Mas só para concluir mesmo, a gente pode dizer que se o personagem Damião, ele é como se fosse uma versão do José Montello contando a história pra gente, né? Dá para dizer que sim, em determinados casos dá para perceber. Eu acho que todos nós somos um pouquinho Damião, né? É verdade. E se for parar para analisar no contexto geral. É verdade. Todo mundo que consegue perceber a injustiça que foi e a dor que foi a escravidão dentro da história do Brasil é um pouco Damião também. Sim. E é por isso que esse livro é um livro tão atual, é um livro que conversa tanto com a gente mesmo 50 anos depois da sua publicação, né? Porque o Montello consegue fazer a gente simpatizar e se colocar no lugar de Damião. Mergulhar na ideia, né? Entender a fundo. Cara, parabéns, seu trabalho é muito bom. Gostei muito de conhecer aqui um pouco mais sobre a história. E assim, querendo ou não, na medida que você vai falando, a gente vai se envolvendo, né? Porque foi como foi dito, cada um de nós temos um pouquinho de Damião, né? E é muito legal descobrir um pouco mais sobre essa história. E a gente não vai parar por aqui, tá? Vamos conversar com outras pessoas também que estão envolvidas no trabalho, né? Diretamente do José Montello e a adaptação de algumas das suas principais obras. Isso daqui. E a obra do José Montello segue ganhando novos públicos. Eu mesmo estou aqui com uma versão adaptada para os quadrinhos.
E agora eu tô com o Irami, ele é escritor, pesquisador, faz os roteiros também e tá aí responsável por essa adaptação em cima de uma obra, uma arte tão grande quanto José Monteiro. Assim, qual é o desafio, cara, pra gente fazer uma adaptação dessa para ilustração que conversa com várias gerações, na verdade, né? A gente abrindo aqui, a gente faz lembrar um pouco do gibi, das histórias tradicionais, e fazer essa adaptação acho que foi um desafio grande, né? Sim, sem dúvida é um desafio imenso, porque, pense, é um romance que tem quase 500 páginas. Sim. E ele foi convertido para um quadrinho de 160 páginas. Sim. Né? Então, é um exercício de compactação, respeitando claro, a história, obra, enfim, a memória, né? A memória, tudo. O José Monteiro é muito descritivo, isso ajuda bastante, né? E nessa obra, particularmente, em que ele escreve o texto em 2 tempos, o personagem vive 2 tempos, então é um desafio maior ainda, porque em dados momentos você não sabe em qual tempo ele está falando, se no tempo antigo, se no tempo, né, do personagem, presente do personagem. Então, felizmente eu contei com a colaboração de 2 artistas fantásticos, que são o Ron e o Ronilson Freire, e aí eu juntei, eu fiz a delimitação desses tempos, que o José Monteiro deixa muito, muito fluido, e separei para cada um dos artistas ilustrarem. E a mesma coisa foi possível ser visto no Úrsula, né? Essa adaptação, como é que foi esse desafio para isso? Porque assim, quando tu faz uma adaptação dessa, acaba que tu traz um pouco para essa contemporaneidade também, né? Tu consegue pegar uma história, vamos dizer aqui, antiga e trazer para a modernidade, né? Isso automaticamente valoriza a obra do artista também, mas conversar com um povo mais atual, isso aí, eu acho. Como é que foi o esquema de pesquisa para isso e elaboração? Olha, cada trabalho desses exige uma pesquisa nova. Sim. Embora eu já tenha uma memória de outros trabalhos, eu guardo o material que eu pesquisei antes. E há uma coincidência desse com os trabalhos anteriores, é que basicamente eles estão no mesmo século XIX. Então já tenho algum material guardado, mas assim, sempre necessário renovar essa pesquisa. Porque o José Monteiro, a história começa no metade do século XIX e vem até o início do século XX. Então você tem aí uma mudança de tempo, de cenário, de roupas, de costumes, que a gente tem que estar atento a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre fico curioso quando a gente fala em adaptação de uma outra obra. Você enquanto escritor e pesquisador, junto com os meninos da ilustração, vocês tiveram uma liberdade poética para inserir alguma coisa? Vocês puderam mudar algo? Teve isso, essa licença poética? Poder a gente sempre pode, porque na verdade é uma adaptação. Sim. Mas no caso do José Monteiro, o meu trabalho consistiu muito mais em uma espécie de edição. Porque, repito, um livro de quase 600 páginas, você tem que escolher o que pode sair sem prejuízo na narrativa da da narrativa. Sim. Então, e como ele é muito, ele conta dezenas de histórias em uma história, você pode ver, bom, isso aqui eu posso condensar um pouco mais. Resumir, né? Exatamente. Então, sem perder a essência. Sem perder a essência, muito pelo contrário. Eu tomo todo o cuidado nas minhas adaptações para ser fiel, respeitoso com o autor original. Irami, meu irmão, parabéns, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acredito que, poxa, é sempre uma honra, né? A gente enquanto pessoas mais novas, né? A gente poder reviver um pouco dessa história através de outros artistas da nossa própria terra também. E ter a honra, né? De artistas de fato da terra reviverem a memória de alguém que foi e é muito importante para nossa literatura, para nossa cultura, para nossa arte. E o nosso povo tem muito disso, né? Claro. Tem muito de cultura, de arte, isso é muito vivo, né? O programa daqui tá aí para sempre trazer e mostrar isso para o pessoal e trazer pessoas como você para falar sobre isso, tá? Agora, para o pessoal que está em casa, que quer saber onde adquirir, como encontrar, como é que faz? Fica à vontade. Bom, tem vários locais. Aqui na Casa José Monteiro, você terá também os livros. Ele estará disponível na Livraria Amei, em outras livrarias da cidade, como o Sebo do Riba, o Poemice, no caso, o Sebo do Arteiro. Então, eu estarei distribuindo o livro para vários locais da cidade. E é importante lembrar que esse livro só foi possível graças a uma lei que é muito atacada, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, chamada Lei Rouanet, e que aqui foi patrocinado pela Equatorial Energia, que é uma empresa que tem
feito o trabalho de valorização da cultura. Então, eu agradeço a vocês e procurem. Vocês vão gostar. Vale a pena. Valeu, meu irmão. Tamo junto, viu? Ó, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Se você gostou dessa matéria e quiser rever, já sabe, é só acessar o Globoplay ou continuar por aqui dando uma volta olhando alguns livros e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. Olha o sanduíche da Silvia, olha o sanduíche da Silvia, meu irmão, eu sei que vocês estão acompanhando a novela Vale Tudo que estreou essa semana e estão se acostumando já com a personagem Raquel, vendendo os seus sanduíches. Mas aqui no Maranhão tem uma carioca que também manda muito bem no sanduíche de praia. Vamos conhecer? Silvia, obrigado por receber nossa equipe, viu? Prazer. Massa demais estar aqui e hoje a gente vai fazer uma receita bem diferente. Mas antes da gente falar a receita, no caso, né, mostrar um pouquinho aqui, um pouquinho do preparo e, claro, provar essa delícia, eu queria saber se a gente está empolgada também com a estreia de Vale Tudo. Tô sim. Foi uma novela que marcou a minha infância. Eu tinha de 11 para 12 anos e eu adorava. E, assim, melhor vilã para mim que já existiu é o Odete Roitman. Ó, tá vendo aí, ó? Massa demais. Agora, olha só, a gente vai falar aqui sobre um lanche que é rápido, fácil de fazer, que é o sanduíche, mas que também, né, a gente for falar a história da novela, da primeira versão da novela também, tínhamos uma personagem que trabalha na mesma área que você, né? Também gosta de sanduíche. Sim, ela vendia sanduíche para poder sobreviver lá no Rio. Eu não vendo sanduíche, eu faço mais para comer. Para comer mesmo, tá? É. Massa demais. Agora, Silvia, eu queria que tu explicasse pra gente um pouquinho de como essa receita chegou na sua vida, como que você tem esse apelido, né, do sanduíche de praia. Quando foi que essa especialidade entrou na tua vida, melhor dizendo? Sim, nós morávamos um pouco distante da praia e minha mãe fazia um sanduíche simples que durasse o dia que a gente conseguisse ficar na praia o dia inteiro e alimentados, né? Então a gente fazia assim um sanduíche simples, mas gostoso. Aí a gente ficava o dia inteiro, aproveitava o solzão e o mar o dia inteiro com esse sanduíche. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho a respeito dos ingredientes. A gente sabe que o sanduíche de praia é um sanduíche para ser rápido, para ser consumido rápido também. Eu queria que tu falasse pra gente a facilidade que a gente tem de encontrar os ingredientes e quais são. Bom, a proteína você pode fazer com o que você quiser. Se você gosta de atum, se você gosta de frango, o que você quiser. Na minha casa, fazíamos 2 tipos para não ficar dizendo que só tinha um sanduíche. Opção, né? Pois é, era o frango desfiado e ricota. A ricota com peito de peru. Fazíamos, é o que mais fazia sucesso. Todo mundo comia tranquilamente. E os ingredientes que a gente tem aqui agora para fazer o nosso? Sim, é bem básico. É só aquela coisa para dar um gostinho, porque o frango já foi cozido, né? E temperado no cozimento. Aí depois de desfiado, nós fazemos um molhinho de maionese misturado com iogurte. E a gente coloca uma azeitona, uma cebolinha, né? E o alface para dizer que tem uma salada no nosso sanduíche. Para dar aquele aspecto de, olha como eu sou saudável, olha, como eu como folhas. Pois é, mas né? você pode colocar o que quiser. Massa demais. Então, vamos com o modo de preparo, né? Vamos, a gente aqui vai só misturar. Sim, tá? só misturas. Nós temos o franguinho aqui que eu já comecei a misturar a maionese para ele não ficar ressecado. Certo. Essa quantidade aqui a gente consegue servir 2 pessoas. Consegue, tranquilo. Aí só misturar a maionese, já coloquei um pouquinho também da azeitona para poder dar aquele gostinho, né? Carioca gosta de azeitona. Cebolinha verde. Certo. Mais um pouquinho. Vai dar um saborzinho e um cheirinho gostoso também. Isso. Aí depois só misturar. É bom que é bem rapidinho, né? É super rápido e dura o dia inteiro. Sim. Aí Agora a gente já vai montar um, né? Isso, nós vamos montar um. Você pode botar uma colherzinha bem generosa, porque Claro. aí vai alimentar, né, a proteína. Exatamente. A gente coloca a salada, para dizer que tem salada. Que é saudável. Isso. E Mas a gente é um lanche saudável. embrulha e tá pronto. Então, eu pedi pra produção pegar um pratinho, porque, poxa, essa montagem tá bonita, digna de um prato bonitinho também. Ó, eu vou passar o teu aqui pra Obrigada. você. Agora chegou o momento, vamos esperar.
Provar. Provar. E, ó, a cara tá maravilhosa, a montagem foi super assim, ó. Rapidão, dá pra servir a garotada, os meninos. Encher o bucho e descer pra praia de volta, hein? E continua lá. Pegar umas ondas. Massa, vamos lá então? Bora. Provar? Isso é demais. Quando se levantar, fica na boca, mago tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Aprovado? Ó, aprovadíssimo. Parabéns, viu? Obrigada. Muito bom mesmo aí, gostei, né? Ó, não deixe de aproveitar a novela Vale Tudo, viu? Viver altas emoções. Você que já assistiu a primeira versão da novela, vem agora nessa releitura aí também pra galera mais jovem, pra nossa turma aí. Então faz essa receita que já vai estar disponível pra você no Globoplay e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. Sou daqui. Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Esse é o texto de hoje, a gente vai gravar direto, viu? Sequência? Sequência. Tá bom, então. Bora lá. E aí? Pode começar? Pode. Ação! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Falando Nisso hoje vai ser sobre uma coisinha do cinema que tá dando o que falar, o plano sequência. O plano sequência é uma técnica audiovisual em que uma cena inteira é apresentada sem cortes aparentes, fazendo com que o espectador consiga acompanhar aquela ação de eventos e também entrar naquela cena, é como se você estivesse vendo aquilo em tempo real. Em 1895, os irmãos Lumière, aqueles que fizeram os filmes dos trilhos dos trens, eles já faziam uso do plano contínuo, mas ainda não era o plano sequência que a gente conhece nos dias atuais. Mas foi em 1927, com a produção do filme Aurora, que essa técnica começou a ganhar forma, especialmente em uma cena que a câmera acompanha a protagonista em um longo traveling. E o traveling não é nada mais, nada menos que o movimento feito com a câmera pelo plano sequência. Basicamente, o cinegrafista vai pegar a câmera e ele pode fazer um movimento para frente, para trás, para o lado, para o outro, que acompanha esse personagem, e tem vários motivos para que ele use essa técnica. O cinegrafista pode usar essa técnica para apresentar um personagem, para apresentar também um cenário, mostrando aos pouquinhos aquele local onde vai acontecer a cena, como foi no começo do nosso quadro, ou então para transmitir uma emoção. Se o cinegrafista fizer mais rápido ou mais devagar, e dependendo do lado que ele for seguir o movimento, vão evocar emoções diferentes para o espectador. E no cinema contemporâneo, o plano sequência continua sendo uma ferramenta poderosa. Filmes como Birdman, de 2014, ou então 1917, que chegou a ganhar um Oscar, usam dessas técnicas para construir a sua narrativa. Inclusive, 1917 é todo em plano sequência. E recentemente, a série Adolescência tem dado o que falar justamente por ter construído todos os seus episódios com o plano sequência. A equipe fez uso de drones e de outros equipamentos para que a câmera pudesse ser passada de um cinegrafista para outro sem que interrompesse a filmagem. A produção de 4 episódios acompanha a história de Jamie Miller, um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega de classe. A série é toda em tempo real e vai acompanhando desde a prisão do Jamie até o julgamento final desse caso. Estão cometendo um grande erro. Esse é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! E para manter a autenticidade do plano sequência, a equipe adotou toda uma coordenação. Todo mundo combinou uma coreografia para conseguir fazer a cena de forma que não tivessem cortes. Inclusive, um dos episódios é passado numa escola e teve a ajuda dos professores para fazer com que a cena acontecesse. Inclusive, a gente tem vários produtos audiovisuais brasileiros que fazem uso dessa técnica. Aqui na própria TV Globo a gente tem a minissérie Sob Pressão e também teve a novela Fuzue, que fez bastante uso do plano sequência. Você acha mesmo que isso é coincidência, depois de tudo que aconteceu? Aquele que tá ali é o... É, o Miguel de Braga e Silva. Essa miçanguinha foi atrás de mim, indicada pelo pai, e agora veio tirar satisfações com o filho? Vencemos, my precious. Agora você tá no controle da sua emoção. Você tá no auge da sua plenitude.
E é isso, pessoal. Falando nisso, o CEO fica por aqui, mas na semana que vem a gente tá de volta. Inclusive, se você tiver aí uma sugestão de tema, assunto, alguma coisa que você queira que a gente fale, é só entrar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e contar pra gente o que vocês querem ouvir no Falando Nisso, CEO. Até semana que vem. Tchau! Bom, claro que a gente vai encerrar o daqui com música, né? E para isso a gente trouxe aqui o Lucas Parreão. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, prazer estar aqui. Legal, Lucas, a gente está com um álbum novo e eu vim aqui saber um pouquinho, né, mais sobre essa nova fase da sua carreira, você que já trabalha com música, né? O que você já pode adiantar pra gente? Desde 2017, né, eu trabalho profissionalmente com música, mas hoje eu estou lançando meu primeiro álbum, meu primeiro trabalho e está sendo um momento inesquecível. São 4 faixas, já está disponível em todas as plataformas e a gente vai trabalhar em cima dele a partir de agora. Bacana! Como foi a construção desse seu novo projeto? Então assim, eu componho desde os 12 anos e aí ano passado, no começo de 2024, eu tive a ideia de materializar esse sonho, né? E assim nasceu o Umbilical. E aí eu comecei com os produtores, Adilson Soares, chamei uns amigos para trabalhar também nas gravações das músicas. E assim nasceu o Umbilical, nesse processo de transição para trabalhar minha música autoral. Legal, só gente fera, né? Cara, só fera. E assim, isso me deixou muito feliz porque eu fiquei à vontade nesse processo de gravação. Adilson é um cara muito entendedor de música e o Hugo César também me deixou à vontade para trabalhar essas composições dentro do processo de tocar guitarra. Legal. Fala pra gente, porque assim, trabalhar hoje com música, né? A gente tem tantas referências legais aí. Quais são as suas referências? Pois é, estudando um pouquinho mais sobre as coisas que eu ouço desde criança e depois na fase adulta, eu criei, vamos dizer assim, pretensiosamente a questão do tecnobrega rock. Porque eu ouço muito rock, mas ao mesmo tempo eu gosto de Fruto Sensual, Vanderlei Andrade, então tudo isso aparece dentro da estética do álbum. Odair José, Fernando Mendes, esse brega mais dos anos 70, né? Então eu tentei linkar tudo isso dentro do EP Umbilical. Muito bom. A galera que está em casa quer curtir o seu som, como que pode fazer? Pode me encontrar no Instagram, @LucasParreão, e o Umbilical está disponível em todas as plataformas digitais, @LucasParreão também no YouTube. Pelas redes sociais também você vai atualizando a galera que quer acompanhar o seu trabalho. Já tem alguma coisa agendada? Já sim, em maio a gente vai ter o show de lançamento, né, de Umbilical com várias participações especiais. E aí em breve a gente vai estar atualizando a galera sobre esse evento que vai ser épico. Legal, então já segue ele aqui, né, no Instagram, para você não perder nada. E como eu falei que a gente vai encerrar com música, nada melhor então de deixar agora aqui o violão com você. O violão e a voz, vamos lá? Tanto faz, em breve eu ligo, a calma é paz, a dor que sinto só me restam os caminhos solitários que o tempo torna muito natural, e o retrato na parede já é só o resquício de um recorte umbilical. Maravilha! Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Você tem uma voz muito doce, né? Tem uma forma muito singela de cantar, que traz uma paz, que traz uma calma, e isso poucos têm, viu? Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Todo mundo que está assistindo pode seguir lá no Instagram, @LucasParreão, e ouçam o Umbilical sem parar. Essa música que trabalha é para vocês. É isso, gente. Beijo para todo mundo e tchau! A calma é paz, a dor que sinto só me restam os caminhos solitários que o tempo torna muito natural, e o retrato na parede
já é só o resquício de uma perda umbilical.